A paz do Senhor, povo santo de Deus. Este é o dia que fez o Senhor para nós. Nos alegremos dele e meditemos na palavra dele. Pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Provérbios, no capítulo 11, que Deus tem uma palavra ao seu e ao meu coração. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu falar a você sobre o meu trabalho. Olha isso, só bênção. Todos esses vídeos aqui, pode ter certeza que Deus vai falar ao teu coração. Vai lá, dá o teu like, se inscreve no canal, tá? Porque é bênção de Deus. É bênção de Deus para a sua vida e para a minha vida. Queridos, já pegou a sua Bíblia, abriu no livro de Provérbios, no capítulo 11? Bora lá? Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Louvado seja Deus. Queridos, hoje eu quero falar a respeito da generosidade, né? Ser generoso é de Deus. Ter um coração disponível para estender a mão. Louvado seja o nome do Senhor. E como não lembrar da mulher sunamita, né? Do livro de 2 Reis, no capítulo 4, daquela que foi extremamente generosa com o profeta Eliseu. A Bíblia diz que ela, em unidade com o seu marido, né, decidiu fazer um quarto ali para que Eliseu pudesse descansar toda vez que ele fosse na cidade de Sunem. E ela colocou mesa, colocou candeeiro, colocou ali uma cama, né, e amparou o servo de Deus. A Bíblia fala que generosidade é de Deus. E no livro de Eclesiastes, né, o sábio Salomão, ele escreve que nós devemos fazer o bem em tempo oportuno. E quando nós devemos fazer o bem? De dia e de tarde, de noite. Ele diz: olha, de manhã você semeie e de tarde você faça também. Ele mostra para nós que fazer o bem é um tipo também de semeadura. E que o bem que nós fazemos volta para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembro da mulher sunamita, que ela fez o bem sem esperar nada em troca. Ela fez como para Deus. Ela tinha um coração generoso. E aquela mulher, ela não tinha um filho, era casada com um homem avançado de idade, e ela não esperava, fazendo bem, ela não esperava que o sobrenatural, que o milagre acontecesse na casa dela. E aí o profeta Eliseu vai, profetiza um filho na vida daquela mulher, e aí o milagre acontece, e aquela mulher agora, ela pôde ser mãe. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome dele. Veja a bênção que está por trás da generosidade. Aquela mulher, ela não fez esperando nada em troca. Quando Eliseu chamou ela e perguntou: o que eu posso fazer por você? Ela diz assim: ó, eu habito no meio do meu povo. E aí Eliseu vai e diz para Geazi: o que a gente pode fazer por ela? O que se pode fazer por ela? E aí Geazi vai e conta, né, o fato dela não ter filho e ser casada com um homem avançado de idade. Então, diz assim, olha, ela tem uma causa que é impossível, ela tem uma causa que é difícil. Mas aí o profeta Eliseu vai chamar ela, porque essa causa impossível Deus faz. Eu não posso fazer, Geazi não pode fazer, mas Deus, ele pode fazer. E ele vai profetiza a bênção sobre a vida daquela mulher generosa. E Deus vai e concede a ela a bênção de ser mãe. Veja o como Deus contempla a alma generosa. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, se você puder pegar a sua Bíblia comigo, a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 42, bora lá para Mateus, que a gente está aqui em Eclesiastes, Mateus
10, 42. Diz assim: e qualquer pessoa, inclui eu, você, qualquer um, e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Um copo de água, um copo com água, né, gente? Um copo com água que você oferece, que você oferta, o Senhor contempla. Um copo com água. E o que aquela mulher fez? É claro que Deus contemplou. É claro que Deus contemplou. Eliseu disse, é muita generosidade. Ela foi muito generosa conosco, Geazi. O que se há de fazer por ela? É muita generosidade. Não pode passar em branco assim. Sabe? Esse é o pensamento de Deus. Quando ele vê uma alma generosa, ele diz, eu vou abençoar essa alma aí. E Salomão, aí em Eclesiastes 11, ele está falando sobre isso. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará, pratica o bem. Porque o bem, ele volta para você. Ele volta e ele diz, reparte com 7 e ainda com 1, até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Faça o bem hoje. Não deixe para amanhã, porque você não sabe o que vai ser amanhã. Você deve aproveitar todo o momento para ser generoso, para praticar o bem. Tá entendendo? Então, a oportunidade é hoje, Quer plantar a tua bênção? Quer receber algo da parte do Senhor? Seja generoso. É abençoando que nós somos abençoados. Lembra o que o Senhor disse a Abraão? Abraão, vou abençoar todo aquele que te abençoar. Entende? Você abençoa e você é abençoado. Agora faça com o coração assim, aberto, né? Como aquela mulher. Aquela mulher, ela fez e Deus contemplou o feito dela. A generosidade. Porque quem deu filho àquela mulher, gente, foi Deus. Foi Deus. Só Ele é que faz da mulher estéril mãe de filho. Só Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que ele fala assim, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Nunca cegará. Querido, se nós ficarmos olhando as circunstâncias, os momentos difíceis das nossas vidas, nós não estendemos as mãos a ninguém. A ninguém. Essa mulher sunamita que nós vemos lá em 2 Reis 4, no capítulo 8 ainda de 2 Reis, ela enfrenta uma dificuldade. E ela tem que sair ali das terras dela por causa de uma crise que chegou lá, uma crise econômica, e ela tem que migrar para outro lugar. Eliseu diz assim, nós sai daqui e vai para outro lugar. Em outro tempo é que ela volta, né, e vai lá pedir ao rei que restitua as terras dela. Então, momento difícil vem para todo mundo, mas isso não pode amarrar as nossas mãos, isso não pode endurecer o nosso coração. Vejamos o que diz no livro de Gálatas, no capítulo 6. Bora lá. Hoje é dia de você plantar, de você semear. Hoje é o dia de você semear. Vamos, Gálatas 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Porque há pessoas que desistem de fazer o bem, que desfalecem. Não, mas nós não podemos desfalecer. Nem na oração, lembra? Lucas 18, que nós não podemos desfalecer na oração, que devemos perseverar. Da mesma forma, é na prática do bem. Nós não devemos desfalecer em fazer o bem. E ele traz isso como um momento de semeadura, de plantação. Ele diz, a seu tempo nós ceifaremos. E diz assim, então, enquanto temos tempo, está dizendo a mesma coisa que Salomão está dizendo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, está dizendo. A todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Lembra que nós estudamos no livro de Tiago que a fé sem obra é morta?
que se nós vemos um irmão com falta de alimento, de necessidades básicas, e nós dissermos assim, vai em paz, o Senhor vai lhe abençoar e tal, e não estendermos a mão, Tiago diz assim, meus irmãos, que proveito tem nisso? Lembra? Então, e aqui Paulo está falando aos Gálatas, falando a mesma coisa, ele está dizendo, olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, isso vai voltar para nós faremos, nós seremos recompensados. Salomão diz, façamos o que é bem, vamos plantar em tempo oportuno, aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Se nós ficarmos olhando para a dificuldade, para o tempo, para o que pode surgir, nunca vamos fazer. Tem gente que não consegue estender a mão a ninguém. Ele anda tão com medo das incertezas, das riquezas, que ele não consegue ser uma alma generosa. Mas o Senhor está dizendo para nós, seja generoso. Quem é generoso não passa desapercebido não, aos olhos de Deus não. A Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer das obras das nossas mãos. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 e 18, vamos ver o que é que diz também? Você está pegando aí, né? A visão, né? O que é que Deus está falando, né? Seja uma alma generosa. 1 Timóteo 6. Será que é de Deus, hein? Será que é de Deus repartir? Claro que é. Será que é de Deus sermos generosas? Com certeza. 1 Timóteo 6, 17 diz assim: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Louvado seja Deus. Ser generoso é de Deus, agrada a Deus. Os ricos devem ser generosos, mas não só o rico, viu, gente? Não só o rico. Mas Paulo escrevendo a Timóteo também fala, manda o rico desse mundo, que eles sejam almas generosas, que eles não confiem na incerteza das riquezas. Né? Nós vemos lá que a mulher sunamita, ela passou também por um momento difícil. E o interessante é que a mulher sunamita, a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. E ela era generosa, ela se encaixa bem no que diz aqui em Timóteo. Manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, que façam bem, enriqueçam em boas obras. Ela não fez isso? Ela não fez isso. Fez o bem a Eliseu e praticou uma boa obra para com ele, repartiu de boa mente. Ela não era uma pessoa soberba, não, ela era uma pessoa humilde. A humildade, querido, não está no nosso bolso, não. Tem gente que acha que ser humilde é ser financeiramente fraco. Não, humildade é um sentimento e ele está no nosso coração, não no nosso bolso. Há pessoas que têm dinheiro, por dizer assim, e são humildes. E há pessoas que não têm, não são. Não são. Há pessoas que têm dinheiro e estendem a mão. Há pessoas que têm pouco, né? E no seu pouco, elas não repartem nada com ninguém. Porque acham que isso é um papel, ser generoso, é um encargo que Deus deu só aos ricos. Isso não é verdade. Não é verdade. Lá em Mateus, nós acabamos de ler que quem der um copo de água não passa desapercebido. Será que você não pode servir um copo de água fria para ninguém? Por incrível que pareça, tem gente que nega um copo de água fria. Me lembro do interior. Antigamente, naquele sol escaldante, né? Era costume parar assim. Isso é para me dar um copo com água. Gente, tem gente que nega um copo com água. Tem gente que perde a oportunidade de ser abençoado. Tem gente que nega um copo com água. Pasmem. Mas é verdade. Eu acho que algum de vocês já tiveram experiência. Hoje eu não sei se pede muito, né? Mas antigamente, assim, quando eu era criança, eu me lembro que a gente dava muito no sol quente, né? Às vezes ia para algum lugar assim, antigamente não tinha esse negócio de Uber, né? Hoje está mais facilitado, né? Graças a Deus. Mas antes costumava andar muito. Meu Deus. Era para a igreja andando, né? E aquele sol escaldante às vezes. E era mesmo, o veículo era as pernas.
E aí muitas vezes faltava água e aí tinha que bater na cara de alguém assim, você vai me dar um copo com água? Tinha muita gente generosa, tinha. Havia pessoas também que negavam um copo com água, água do pote. Muita gente negava água do pote. Então, assim, que nós possamos aprender que a generosidade é de Deus e é coisa de cristão. E é coisa de cristão. Sabe, queridos? Nós precisamos ser conhecidos pelas práticas das boas obras que nós fazemos. Elas demonstram a nossa fé. Tiago fala sobre isso, lembra que nós estudamos sobre isso? Então, seja uma alma generosa. Não esconda o pão do faminto. Se ele chegar até você, se você perceber a necessidade, parte o pão. Parte o pão. Deus está vendo aquela hora ali. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 6 do capítulo 11 de Eclesiastes diz assim: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Faça o bem a todo momento. Todas as vezes que você tiver oportunidade, seja generoso. Todas as vezes. É o que Paulo disse lá aos Gálatas. Nós vamos ter a recompensa disso, se nós não desfalecermos. Muitas vezes nós desfalecemos na generosidade, decepcionado com alguém, com alguma situação. Muitas vezes nós retemos a nossa mão e não queremos estender mais, né? Tem gente que diz assim, não vou ser mais besta, não vou mais ajudar ninguém. Em outro tempo ajudava muito e agora tá com a mão fechada. E o Senhor está dizendo, abra a mão, abençoe, amolece esse coração. Eu vim aqui para abrir seu coração para generosidade. Querida, generosidade é de Deus. Deus é tão generoso conosco. E nós devemos ser como nosso Pai é. Louvado seja Deus. Vocês entendem que praticar o bem, que fazer o bem, que estender a mão, que ser generoso é coisa de Deus? É coisa de Deus, faz parte da vida daquele que tem fé. Então, guarde essa palavra no coração de vocês. E que vocês possam colher, como o Senhor disse, todo o bem que vocês praticam. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia acharás. Tudo vai voltar para você, tudo vai voltar com forma de recompensa. Isso deve ser motivador para você. Louvado seja Deus. Lembra da mulher sunamita que acolheu o profeta Eliseu e até sem intenção de ter nada em troca, porque uma alma generosa é assim, é dela. E ela foi e disse assim, eu acho que é um homem de Deus, eu quero abençoar, marido. Vamos abençoar, marido. Vamos ser generosos com esse homem, marido. E se a Bíblia diz que é aquele que dá um copo de água fria a um filho dele, um pequenino dele, não passa desapercebido, aquela mulher ia passar? E eu imagino assim, irmão, sabe? Ela preparando aquele quarto para o profeta. Pensa na sua cabeça. Ela preparando aquele quarto para o profeta, aquela coisa toda ali, só por ser generosa mesmo. E de repente, algo que ela não esperava, não. Algo que ela nem imaginava. Um milagre dentro da sua casa, um filho. Meu Deus, eu imagino como ela deve ter ficado feliz. Se põe no lugar. Todos nós gostamos de milagre, todos nós gostamos de ser surpreendido por Deus. E a alma generosa, ela é surpreendida por Deus, tá? Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra. Pratica o bem, não desfalece, não olha para a circunstância. Só faz o bem, só faz o bem. Se não tiver muito, puder oferecer um copo com água fria, faça isso. Não precisa ter muito, não precisa ser rico para ser generoso. Não, nós possamos guardar essa palavra, queridos, e colocar em prática. Porque o Senhor disse, haverá recompensa para vocês. Haverá recompensa, Deus pode lhe surpreender. Alma generosa. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha um bom dia. Graça e paz.
de